Escritor, cantor, compositor e evangelizador, Padre Fábio de Mello transita entre diversas áreas. Ele é, com certeza, um homem multifacetado. Com o auditório lotado, o mineiro da cidade de Formiga lançou em Belo Horizonte o livro Orfandades, O Destino das Ausências. Padre Fábio, que é graduado em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Educação e mestre em Teologia Sistemática, hoje é considerado um dos principais evangelizadores do país. Como sempre, excelente. Traz uma mensagem nova, uma mensagem divertida, para que a gente possa refletir. E essa de hoje, então, a gente vai refletir pelo resto da nossa vida, porque é muito bom ouvir o Padre Fábio. Foi além da minha expectativa, como tudo que Padre Fábio faz. Gosto muito dele como padre, como cantor, como escritor e achei muito bom. Com uma simplicidade ímpar e muito carisma, Padre Fábio de Mello nos leva à reflexão. Estou muito feliz de estar aqui no Sempre um Papo. Eu que vejo sempre o programa e que já admiro essa divulgação tão criativa da literatura que é produzida no Brasil. Hoje eu tenho a oportunidade de ser aqui o entrevistado do grande Afonso. Hoje nós vamos ver uma discussão muito interessante a respeito do processo criativo a partir da insuficiência humana. A gente trabalhar o sofrimento como um lugar da criatividade ou até mesmo o reconhecimento da indigência humana como uma riqueza nos avessos. E é com esse olhar poético sobre as ausências humanas que Padre Fábio de Mello lança Orfandades, O Destino das Ausências. O livro conta histórias comoventes e outras vezes divertidas que se desdobram pelos misteriosos territórios da solidão. São 19 contos que tratam de abandono, desamparo, privações e solidão. São histórias de ausências que enfrentamos pela vida. A compreensão da teologia é outra. Quando você tem a filosofia como base, você vai ter uma visão muito menos ingênua da teologia, porque a filosofia traz esse senso crítico para a análise religiosa. Portanto, o Sempre um Papo desta semana recebe o Padre Fábio de Mello. Fábio, voltando um pouquinho antes do livro, voltando até antes dos livros, né, dos livros que o senhor escreveu, conta um pouquinho da história da literatura na sua vida. Como é que o livro entrou, o que influenciou? Você sabe que o primeiro contato que eu tive com o livro não foi antes da escola. Nasci numa família muito simples, em que não se tinha essa cultura de ler. Muito embora eu tenha vindo de um contexto familiar de muita sabedoria. Minha mãe é uma mulher muito sábia. Não estudou, mas tem uma sabedoria fabulosa. E eu me lembro que quando fui para a escola, que foi um dos acontecimentos mais tristes da minha vida, escola. Você não acha, não? Acho muito triste ir para a escola. É a primeira ruptura, né? É um momento que você é violentamente retirado do seu aconchego, das pessoas que você conhece. Eu sempre digo que na escola que eu descobri que eu era pobre. Porque você tem o vizinho do lado que é pobre, o da frente que é pobre, o do fundo que é pobre. Então você acha que todo mundo é pobre. E na escola não. Você sai daquele seu universo e você vai para um outro totalmente diferente do seu. E lá eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher chamada Conceição, que era bibliotecária do grupo Aureliano Rodrigues Nunes, onde eu fui começar a estudar. E ela, quando ela foi nos apresentar a biblioteca, ela foi muito feliz na maneira como nos apresentou. Ela disse assim, levou a nossa turma lá dentro e disse: minha gente, aqui nesse lugar moram muitas pessoas. Essas pessoas moram em lugares maravilhosos e têm histórias fantásticas para contar a vocês. Só que para conhecê-las a gente precisa abrir os livros e lê-los. Foi assim que ela me apresentou a literatura, Afonso. E eu comecei, desde a minha primeira oportunidade de saber ajuntar as letras, eu já comecei a ser um bom leitor. Mergulhei no mistério da literatura e muito cedo já lia clássicos da literatura universal, quando eu ainda nem tinha muito preparo para isso, né? Tive contato com a literatura muito cedo.
E para mim aquilo foi uma descoberta fantástica, porque é maravilhoso, você tem um mundo restrito. Eu nasci num mundo muito restrito. Eu nasci em condições muito restritas. E de repente você descobre um elemento facilitador que amplia tudo aquilo que é restrito e lhe dá a oportunidade de fazer o que nenhum dinheiro pode fazer um ser humano, que é sonhar. Então eu vivi naquele momento de descoberta da literatura o exercício de um sonho que me fez muito criativo. Eu sempre digo que eu administro bem duas coisas em mim, a timidez e a criatividade. E elas agem juntas. Eu acredito que a literatura, ela fez com que essa minha criatividade, que eu acredito ser um dom que eu tenha recebido, eu desde pequenininho já tinha uma capacidade de imaginar e de ir além das aparências, de ir além do que os meus olhos podiam ver. Eu exercito isso e tenho certeza que quanto mais eu leio, maior vai ser a minha capacidade de criar e aí me definir no mundo a partir disso. Amei muito, sofri também. Vi nascer, vi morrer. Recebi em minha vida uma infinidade de pessoas. Tudo passou. Só o tempo, esse cobertor de cera que devagar vai sendo depositado sobre minha pele e apagando sem piedade o brilho das minhas retinas, é que ficou. A sua escola te ensinou as diferenças, né? Interessante isso, porque você viu o pobre e o rico ali. Isso foi em Formiga, né? Foi Formiga. Foi, na verdade, foi um momento, eu acho que a escola ela quebra a uniformidade, né? Tudo é muito uniforme nessa primeira infância, quando você ainda não sai de casa. É um cotidiano que você já sabe de cor, são pessoas que você conhece de cor, e de repente você é retirado, é a quebra desse cotidiano. Você é levado para um outro ambiente, onde você vai começar a viver situações que até então você não tinha possibilidade. E isso tudo é aprendizado, né? Porque você é deslocado de... Eu sempre compreendi o conhecimento como um deslocamento de avanço, de sempre superação. Eu acredito que quanto mais eu tenho a oportunidade de conhecer o mundo, os mistérios da condição humana, quanto mais eu tenho a oportunidade de agregar um conhecimento, maior é a capacidade que eu tenho de reconhecer que isso é apenas um início. E nunca terminar, é um fim que não tem fim, né? É uma finalidade que não termina, que não se esgota. Eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer as pessoas. E exercer essa curiosidade do jeito certo, né? Acho que o curioso, ele tem sempre a possibilidade de avançar. Uma curiosidade criativa que nos favoreça superações. Você disse que a literatura você conheceu a literatura muito cedo. Houve nos textos literários e a literatura uma relação direta com a sua vocação? Foi de outra fonte? Eu acho que não. A minha vocação ela foi muito esquisita, sabe? Eu não sei nem te dizer por que eu quis ser padre de verdade. Eu sei que eu sempre quis ser padre. Eu não consegui ainda chegar na resposta dessa pergunta fundamental. Eu tenho respostas muito superficiais a que cheguei quando eu me vi dentro do seminário e os prazeres de estar ali. Sobre isso eu sei dizer. Quando eu vi a piscina que tinha no seminário, eu fiquei fascinado. O que eu quero viver a minha vida toda? Porque eu sempre fui fascinado com piscina. Sempre tive um fascínio muito grande pela piscina. Agora, o que é interessante é descobrir que a minha vocação está diretamente ligada à palavra, né? Tanto a palavra sagrada, essa palavra que perpassa o cotidiano e que de alguma maneira investiga as realidades, as mais humanas e por isso as mais divinas. Eu sempre me identifiquei muito com o mundo da palavra. Eu acho que a palavra ela é um transporte que, ao mesmo tempo que nos proporciona saber, nos proporciona também o não saber. Eu sempre fui muito secular, eu sempre gostei das coisas seculares. Eu não tinha muita paciência de ler livros dos padres e de ler os sábios conselhos, não. Eu gostava de humanidade, a mais crua, a mais cruel. Eu sempre gostei muito de ver o lado obscuro do humano. Eu sempre gostei dessa literatura pessimista. Nunca fui muito adepto, vamos correr pelos campos, chegou a primavera, não. Pra você ter uma ideia, eu com 15 anos eu lia Nietzsche. Não é um espirro, né? Nietzsche.
Porque às vezes a gente fala Nietzsche, o outro fala saúde, né? Nietzsche é um filósofo extremamente pessimista. Li Schopenhauer na minha adolescência. A fonte do niilismo, onde bebeu Machado de Assis, porque eu gostava muito de Machado de Assis. Mas eu não queria só ler Machado de Assis. Caso você sobreviveu a Schopenhauer. Justamente. Eu queria entender por que Machado de Assis, sendo ele contemporâneo de José de Alencar, fazia uma obra totalmente diferente, uma perspectiva totalmente nova, longe daquele romantismo de José de Alencar, que eu também admiro e respeito, mas eu era machadiano. E eu queria entender como é que o mesmo tempo produziu duas pessoas tão diferentes. E ali eu entendi o valor da filosofia, que nós somos o fruto do que pensamos. E que a influência das realidades pensadas vão o tempo todo articular um jeito de ser e um jeito de viver. Então aquele pessimismo que eu tinha, eu gostava de escrever as frases pessimistas, né? Eu tinha uma expressão muito sorumbática o tempo todo, aquela coisa assim. E a minha mãe fala, gente, esse menino está ficando cada vez mais triste. As músicas que eu gostava de ouvir, e eu sempre dizia, mãe, não se preocupe, essa tristeza aparente está me fazendo muito bem. Porque eu acho que isso é minha vocação, sabe, Afonso? Se eu não gostasse de tristeza, eu não podia ser padre, porque essas pessoas não me contam coisas boas. Vinícius diz... É muito difícil eu receber alguém que vem me contar uma alegria. Muitas vezes quis correr na direção da canoa que me entregaria ao outro lado do rio, mas não pude. O que dá medida, mensuro e descubro é engano. Olho pela janela do quarto o estreito e escorregadio caminho. É vergonhoso reconhecer, mas essa é minha verdade. Minha vida inteira não coube na pequena distância. Eu acho que quando a gente conta uma tristeza, é porque ela já está bem resolvida dentro de nós. Acho que quando a gente esconde muito as nossas tristezas, é porque elas ainda incomodam. Entre reflexões e suas percepções do mundo, neste bloco o Padre Fábio de Mello fala sobre filosofia e poesia. O Sempre o Papo é sempre um bom papo, na verdade, né? Só assim, cultura, eu acho que é cultura. E com o Padre Fábio, então, mais cultura ainda, que tudo que ele fala parece que é o que a gente quer ouvir, né? Eu acho que ele tem esse dom da palavra. A parte que mais me tocou e que a gente deve transformar o cotidiano numa poesia. Essa coisa da religião e da filosofia. O texto literário, filosófico, encanta mais ou transforma mais do que o texto literário religioso? Você já fez essa brincadeira? Já fiz. Falava sobre isso hoje. Eu gosto muito da filosofia como uma espécie de análise. Toda vez que a gente tem a oportunidade de... Por exemplo, eu sinto medo. Tenho medo de alguma realidade. Eu posso superar esse medo através da racionalização. Aí eu começo a elencar que o meu medo é infundado. A maioria dos nossos medos, eles não têm fundamento. Eles são frutos de, sei lá, de situações que nos traumatizaram, mas o trauma nem sempre ele tem uma coerência. O menino traumatizado, ele tem medo, mas não tem razão para ter medo. O trauma, aquela situação que o assombrava, acabou. Eu acho que o texto literário filosófico, ele pode abranger algumas dimensões da nossa vida e da nossa, como é que eu poderia dizer, da existência, do mais profundo da gente, porque ele vem nos ajudar a dar nome a essas coisas. Eu acho que isso é religioso. E é por isso que eu não gosto nem muito de fazer essa distinção. E sou muito satisfeito de ter feito filosofia e de saber que para ser padre é preciso estudar filosofia. Porque a compreensão da teologia é outra. Quando você tem a filosofia como base, você vai ter uma visão muito menos ingênua da teologia, porque a filosofia traz esse senso crítico para a análise religiosa. Eu não sei, Afonso, eu tenho muito medo da filosofia
da religião, do discurso religioso, que não passou pelo crivo da reflexão. Não passa pelo pensamento, né? É muito difícil isso, é muito complicado, porque você pode idiotizar o outro, né? Acho que a religião é um território que facilmente idiotiza o outro, porque ele é convidado a crer sem refletir, e não é assim. Eu acho que quando a proposta de Jesus é justamente outra, é buscar o sentido das coisas, é mergulhar no mistério das coisas, para que depois, quando você tiver que ter um posicionamento sobre aquilo, você já está fundamentado nas razões. Acho que São Paulo foi muito feliz quando ele buscou o recurso da filosofia para a teologia. Então esse abraço é muito saudável. Filosofia e teologia nos ajudando a ser um religioso bem posicionado no mundo de hoje. A porta principal estava entreaberta. O tempo transcorrido não fechou as possibilidades. Permanecia como no passado, na noite derradeira. A cor era a mesma. Tocou-a com leveza, como se quisesse respeitar o tempo em que estivera ausente. Respeitou a estranheza estabelecida, fruto de seu não chegar. Uma moda simples, bordada de violas chorosas e recheada de expressões portadoras de analfabetismos sábios. O livro Orfandades, ele trata justamente dessas insuficiências, que nós podemos compreendê-las a partir da filosofia. Aí você tem vertentes que são otimistas, você tem vertentes que são menos otimistas. Eu fico no caminho do meio sempre. Nem tanto pessimismo, nem tanto otimismo demais. Aí você tem essas insuficiências provocando justamente os desconfortos, né? Você tem a dor física, que o médico trata, você tem a dor psíquica, que a psicologia vai ajudar, e você tem essa dor da alma, que nós não conseguimos localizar, e que o bom líder religioso, quando honesto, quando bem intencionado, pode ajudar muito. Eu acredito nessa ponte, sabe, entre ciência e fé, como um caminho saudável para que a gente possa se posicionar no mundo a partir dessa completude que nós somos. Vou te falar uma coisa que para começar, sobre o livro. Eu fiquei um pouco triste com o livro. Eu acho que o livro traz essa tristeza que provoca reflexão. Então você pensou já que o livro está sendo lançado hoje, pouca gente deve ter lido, né? Hoje eu quase fui agredido na rua. Por quê? Uma senhora falou: gente, como é que você pode escrever uma coisa tão triste? Ando Mas devagar, fala do livro nesse porque já tive pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais. Eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a gente conta uma tristeza, é porque ela já está bem resolvida dentro de nós. Acho que quando a gente esconde muito as nossas tristezas, é porque elas ainda incomodam. Eu acho que o livro Orfandades é a literatura que eu produzi até hoje, talvez a mais triste, a mais marcada pelo limite. Porque não é bom você identificar no outro aquilo que você vê em você, né? E eu acho que os contos, eles não nasceram dessa intenção, não quero entristecer ninguém, mas quero dar ao outro a oportunidade de mergulhar em uma visão que eu considero importante. Eu acho que a superação dessa visão romântica do humano, sabe? Eu nunca fui adepto dos contos de fadas, eu nunca acreditei nisso. Eu acho absolutamente desonesto propor ao outro um final feliz e foram felizes para sempre. Isso é um tédio. Viver feliz para sempre. Quando fala que o céu são as delícias eternas, credo, eu não sei se eu quero isso. Uma liturgia que não termina, é só alegria, todo mundo louvando dia e noite. Gente, eu já fico cansado só de pensar meia hora nesse lugar. Porque até a eternidade eu considero a partir de lutas, sabe? É engraçado isso para mim. A mim não seduz essa visão romântica. A mim não seduz esse discurso todo picotadinho, bordadinho de fita, não. A mim seduz a crueza humana. Eu gosto de gente, eu gosto dos calvários, eu gosto da precariedade, eu gosto da lágrima, da mesma maneira como eu também gosto da festa, da alegria, do sorriso, do abraço, do encontro. Só que eu não tenho o direito de pensar o sorriso, o abraço, dissociado daquilo que verdadeiramente o provoca.
A minha realidade humana me ensinou e me ensina o tempo todo, a partir do que eu vivo e do que eu presencio ser vivido perto de mim, Afonso, que nenhum sucesso, que nenhuma realização humana pode ser conquistada no felizes para sempre. E a partir do momento que eu desejo essa felicidade como uma felicidade para sempre, eu acabo prejudicando a possibilidade de me sentir satisfeito. Isso para mim é uma coisa que eu persigo muito, e quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre isso. Eu acho que a gente vive todos os nossos esforços, no fundo, mesmo que a gente não saiba, é para que a gente viva confortável em nós mesmos. Sabe, você estar satisfeito sendo quem você é, amando o que você ama, fazendo o que você faz, lendo o que você lê, buscando o que você busca, isso é fundamental na vida. O olhar do moço estava em mim. Nele eu me reconhecia, mas com diferenças. Vi o meu coração órfão, amolgado, sem mapas, sem estradas. Vi o meu desejo de retroceder no tempo, de alcançar o destino das estradas que poderiam me reconduzir ao lugar de minhas esperanças. Via de perto o meu não ser, o nunca atingido, o para sempre inacessível. O Hélio Pellegrino, Fernando Sabino, o Otto Lara Rezende, existia um código entre eles. Quando eles queriam conversar, sério, sem ser aquela palhaçada que eram eles juntos, né, eram muito divertidos os quatro juntos, ele falava assim, vamos para tal lugar para puxar angústia? Vamos fazer o quê? Puxar angústia. Isso, eu preciso de gente que me puxe a angústia. Falava sobre isso hoje também. Como eu gosto de gente que me deixa desassossegado. E eu sou normal, eu não me considero... Eu gosto de gente que me provoca do ponto de vista intelectual, eu gosto de gente que me provoca do ponto de vista religioso, eu gosto de gente que me instiga, sabe, a pensar diferente do que eu já pensava. Isso não é mudar de posição e de opinião, não. Eu acho que é você construir um lugar saudável para a sua crença, para a sua convicção. São poucas as pessoas que nos provocam o desassossego, o verdadeiro desassossego. A filosofia provoca. Justamente, a filosofia. Fernando Pessoa era amante desse desassossego. Eu acho que Drummond, você tem um homem o tempo todo desassossegado. É fantástico quando você na vida descobre que os seus vínculos, eles estão lhe ajudando a viver o desassossego saudável. Eu estou sendo estimulado pelos meus a não permanecer no mesmo lugar. Eu me apaixono por essas pessoas. Eu acho que esse é o parentesco espiritual. Quando você identifica que o outro, ao entrar no seu mundo, ele fez superar tudo que era convencional e comum em você. Não é que você tem que ser extraordinário o tempo todo, mas é tão bom você sentir que você superou, né, que você avançou, porque alguém lhe provocou um desassossego. Eu achei ótimo, porque nessa casa da literatura, onde cada quarto é um gênero, né, romance, novela, conto, você colocou o desassossego na poesia. Isso é sensacional, né? Porque é o lugar do desassossego, a poesia. É o lugar do desassossego que você lê com prazer. Diferente de você ler uma bula de remédio, que também é um desassossego. Você vai para a poesia e ali você tem uma insuficiência humana, uma insatisfação sendo trabalhada com requinte. Eu acho que a palavra, ela pode provocar o requinte da existência. Você perceber que é requintado viver. Sabe, que sentar-me à mesa para tomar um café com pão e manteiga, e nada mais, isso é requintado. Porque depende da visão que eu faço, que eu tenho daquele acontecimento. Saio da minha casa, enxergo a mesma rua todos os dias, mas isso pode ser requintado. Você dorme com o mesmo homem todos os dias. Isso pode ser requintado, por incrível que pareça. Porque a rotina é a única coisa que nós temos, não é? E a poesia, ela visita essa rotina e coloca áreas de requinte nela, quando você tem a visão poética. Eu acho que a velhice, ela lhe proporciona ser subversivo. Você fala o que você quer. O máximo que você vai ter é um parente que vem, liga não que a mamãe está velha.
programa foi muito bom, eu acho que acrescentou muito a vinda do Padre Fábio aqui e foi um programa, assim, muito enriquecedor mesmo. Nossa, maravilhoso, porque eu sigo o Padre Fábio há muitos anos já e tudo que ele faz é maravilhoso, os livros são maravilhosos, mais um para a coleção, né? E o Sempre um Papo continua com o Padre Fábio de Mello. Leveza e bom humor são os destaques desta conversa. Estou gostando de ficar velho, porque você vai adquirindo direitos. A velhice lhe dá direitos. Eu tenho 96 anos aqui daqui a pouco. É porque a Adélia falou para mim que eu já nasci velho. Eu gostei bem dessa definição dela. Um dia ela falou para mim, padre, ela falou isso? Ela falou assim, a gente estava conversando, ela falou, padre, posso te dizer uma coisa? Eu falei, pode, o senhor já nasceu velho. Que ótimo. Então eu, particularmente, vou assumindo alguns direitos. Direito ao silêncio, por exemplo. Às vezes eu recebo tanta insistência de pergunta e eu não quero falar. Eu acho que o silêncio é um direito que todo velho tem. Primeiro porque ele pode parecer surdo. Você pergunta... Eu estou lembrando, Padre Cláudio era um padre que eu conheci em Taubaté, que era um homem muito sábio. E quando eu mudei para Taubaté, ele já estava lá. Já faleceu, tadinho. Deve ter morrido com uns 300 anos. Velhinho, mas sabe aquele velhinho bonitinho? Velho de verdade. Tem um velho de verdade, né? Ele era um velho de verdade. E eu conversava falando alto com ele todos os dias, quando eu cheguei em Taubaté. E ele era o meu preferido lá. Eu sentava à mesa com ele, e às vezes ia para o quarto dele, ele tinha uma coleção de relógios, aquela barulheira de tic-tac, gente. Não sei como é que ele conseguia dormir naquilo. Aí um dia ele virou e falou para mim assim, Frater, eu sou apenas velho, eu não sou surdo. Mas à medida que você vai passando o tempo, você vai ficando menos exigente com você, no sentido a cumprir tudo que é determinado. Eu acho que é o que Eliane Brum fala naquele texto maravilhoso dela, a doce subversão da velhice. Sabe, eu acho que a velhice, ela lhe proporciona ser subversivo. Você fala o que você quer, o máximo que você vai ter é um parente que vem, liga não que a mamãe está velha. E você fica justificado em tudo que você fala. Mamãe não está bem. Eu não vejo a hora de não ficar bem. Porque você é cobrado o tempo todo por causa da sanidade, né? Essa sanidade bendita, ela é muito exigente, ela dá muito trabalho. Você tem que estar o tempo todo lúcido, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, você tem que tomar cuidado com a roupa que você veste, você tem que tomar cuidado com o olhar, você tem que tomar cuidado se você foi atencioso ou não. Velho não. Velhinho, ele está em dia com isso, porque ele já começou a se preservar no direito de dizer não, de não ir, de dormir na hora que ele está com sono, de ler o livro que ele quer ler, de diminuir a rotina, não é verdade? Eu falo isso para minha mãe. Não, eu quero que a minha mãe seja eu quero ser um velho assim, estou falando é meu modelo, pode não ser o seu, mas eu quero ser um velho assim. Mas eu quero ser assim. E falo para minha mãe isso direto. Falei, mãe, eu quero que a senhora tenha direito de ser uma velhinha de verdade. Sem pressas, sem urgências, tudo no tempo da senhora. A senhora não é obrigada a andar na mesma pressa que eu ando, porque não é justo. Eu tenho que andar no ritmo da senhora, se eu quiser estar com a senhora. Na hora que eu estiver velho, vai andar no meu ritmo. Padre, me fala Vocês têm que exigir isso. Os pés macios na estrada dura se deixavam tocar sem medo pelo pó clarificado de sol. As horas aflitas do dia já se rendiam às mansas da tarde. Em breve presenciarei a chegada da noite. As sombras, filhas das horas, cairão sobre mim sem piedade. Eu as receberei sem medo. Quem não tem aonde ir, precisa descobrir a graça de ficar. Voltando aqui para a literatura, fala um pouquinho do lugar da literatura na sua vida, no sentido de que você escolhe hora para escrever ou a hora te escolhe da leitura? Não, infelizmente eu tenho uma rotina que não me permite isso. Eu acho que quando eu tiver velho, que eu não tiver... Viu? Quando eu tiver velhinho, eu quero ter o direito de ter uma rotina programada mesmo, sabe? De levantar tal horário,
tomar café a tal horário e depois me dedicar. Eu gostaria muito de dividir o meu tempo, o meu dia em duas atividades, em duas situações. O tempo do estudo e o tempo da escrita. Eu gostaria de escrever todos os dias, ainda que não fosse para publicar, pelo simples exercício literário. Eu acho que o bom escritor, ele vai ficando bom à medida em que ele joga muito livro fora sem publicar. Porque ele escreveu muito, ele produziu muito, ele mergulhou no mistério da literatura. Porque foi um bom leitor e depois porque se exercitou muito. E infelizmente hoje, Afonso, eu não tenho esse tempo, porque às vezes a viagem me cansa demais. Eu gostaria muito de chegar sem ter que ir, mas isso não tem jeito ainda. Então o deslocamento me cansa muito, não é? Se tivesse um jeito de chegar sem ter que ir, seria maravilhoso. Então o deslocamento me esgota. Então quando eu às vezes chego em casa ou chego no hotel, eu tento arrancar forças, vou escrever um pouco agora, mas às vezes é difícil. E eu gostaria muito de ter mais. Então como é que eu faço? Eu aproveito os momentos em que eu tenho férias. É o momento que eu mais escrevo, são nos períodos em que eu reservo para o meu descanso. Porque literatura não me cansa. Eu não consigo ir para lugar nenhum se eu não tiver 2, 3 livros, porque eu quero ter o direito de não gostar e parar e começar outro. Então eu levo o livro e ele para mim é um lugar de descanso. E a criação mesmo literária, a criação do texto, isso você tem vontade de escrever um grande romance, uma coisa assim, um dia? Eu já estou escrevendo, comecei a escrever um romance o ano passado, que eu quero levar uns 10 anos para escrever. Você tem aquela coisa do personagem que te ataca, e aí vira o personagem mesmo e o padre... Eu tenho uma mulher no meu livro que eu não suporto ela. Ela é desaforada, mas aí eu dou voz para ela. Eu deixo ela me atacar bastante. Ela faz parte desse romance que eu estou escrevendo. Não sei se vou publicar um dia. Eu gosto muito da trama. Eu acho que é uma trama que tem uma originalidade. São personagens que eu acho muito ricos, muito interessantes. Então, se eu conseguir colocar na boca deles uma literatura de qualidade, falas de qualidade, eu publico. Senão, ele vai ser apenas um primeiro exercício, porque eu quero me aventurar no romance, sim. Agora, é interessante porque essa construção do personagem passa por aqui. Eu gosto muito de gente, sabe? Eu gosto de encontrar as pessoas, eu gosto de ouvir as histórias delas, porque isso é o arsenal que todo escritor precisa. Antes tivesse me contentado com tudo o que dele imaginei. Cartas pousadas sobre o colo, palavras rasgando ao meio minha alma, tornando-me hospedeira de ansiedades felizes, provocando frio na espinha cada vez que um pensamento pulava a cerca da moral, do comportamento permitido. Eu não consigo escrever sobre modernidade. Quem já leu os meus contos, eu tenho 3 livros de literatura, né? Que é o Mulheres de Aço e de Flores, Mulheres Cheias de Graça e o Orfandades, que são contos. O Tempo de Esperas, trabalham uma troca de correspondências, mas eu gosto dessa gente antiga. E os livros que também são temáticas diferentes. Literatura mesmo, de você ter personagens, de fluir uma narrativa, são esses 3 livros. E eu gosto dessa gente antiga para nos dizer alguma coisa. Padre, como é que você administra a responsabilidade mesmo de ser quem você é, no sentido político da sua posição hoje no Brasil? Esse para mim é o ponto que mais eu não posso perder de vista. Mais uma vez, o recurso da palavra. Eu entro na vida das pessoas e elas se identificam comigo, né? Gera um parentesco espiritual. As nossas vidas são misteriosamente entrelaçadas. E isso gera dentro de mim, Afonso, uma responsabilidade que às vezes me tira o sono. Sabe? Me tira o sono, eu não vou mentir para você não. É muito pesado. É muito pesado porque eu preciso administrar bem quem eu sou e o que o outro gostaria que eu fosse. Quando eu identifico que o que eu sou não basta para aquele que está diante de mim, que ele gostaria que eu fosse quem ele quer, com todas as expectativas que são próprias dele, é a hora em que eu exerço a minha autoridade, sabe? E esse fardo eu não quero.
Eu acho que para mim essa responsabilidade de ser quem eu sou se estabelece na responsabilidade que eu tenho de ser quem eu sou e também de estabelecer o limite de dizer: esse não sou eu que você espera. Porque eu acho que na vida de um padre é fundamental isso. É um grande desafio, né? É um grande desafio. É um avesso, né? Uma figura pública que tem... Uma figura pública que tem a necessidade, né, como qualquer uma outra. Eu sempre digo que no meu papel eu tenho um agravante, porque eu trabalho com arte. E eu gosto disso. E a arte é um lugar que provoca muito essa sensibilidade. É a minha sensibilidade aguçando outras. E nem sempre aquilo que a gente provoca é bom, né? Eu não tenho domínio de como o outro está me recebendo. Da mesma forma como eu não tenho domínio do que eu digo. Eu não tenho como estar ao lado do outro para, veja bem, entenda bem o que eu estou falando, não é isso que você está pensando. É muito difícil. É muito difícil porque a liderança religiosa, ela lhe coloca uma responsabilidade, gente, que não tem, você não pode imaginar o peso que é representar um elo sagrado, né, entre a realidade humana e o sagrado na vida de uma pessoa. Porque o ministro religioso, ele não faz outra coisa senão isso. Estabelecer uma ponte. Eu sou simbólico, né? O que é o símbolo? Uma realidade material por onde passam os significados que são imateriais. É desse homem que eu sou o desdobramento. O homem que o vento leva com facilidade. A poeira devolve com demora. E a alma pede sempre, por necessidade. Neste bloco você conhece um pouco mais sobre o escritor, cantor e compositor Padre Fábio de Mello, no lançamento do livro Orfandades, O Destino das Ausências. Para mim, o momento que mais me tocou foi a hora que o Padre Fábio leu a página do livro dele. Se eu não viesse, eu estava arrependida, viu? Foi bom demais da conta. De poeira em poeira, um breve retorno me redimiu. O tempo de ter corpo pequeno se despediu de mim. Alguns anos se passaram. Longo tempo sem que ressurgisse na poeira da estrada. Quase 5 anos depois de sua última visita, retornou em tarde seca, mais seca que o comum. Justificou o sumiço com breve palavra. Cumpriu pena de prisão, por motivo que preferiu enterrar num sorriso. Eu achei graça com tremor nos lábios, mas minha saudade não. Eu, mais à altura de seu ombro, destino inevitável de ossos que crescem, o percebi mais perto. Orgulhou-se de me ver crescido, modificado. Falou-me com gentileza sobre a razão de sua pressa. Ouvi, mas não entendi. No tempo pouco, escasso, uma palavra, um encosto de mãos e meu pai se foi mais uma vez. Algo dizia que ele nunca mais retornaria. E foi mesmo assim. Vamos falar um pouquinho de comunicação. Você lida muito bem com o Twitter. Uma das qualidades que eu gosto do meu Twitter é que tem conteúdo. Eu acho que pode ser uma brincadeira, as redes sociais? Pode ser um desabafo? Pode ser como é no mundo hoje, até em muitos campos, pode ser denúncia? Pode. Mas o básico é conteúdo, e conteúdo você tem no Twitter. Eu queria que você falasse um pouco das redes sociais e da internet. Eu gosto muito do Twitter, porque ele é um lugar de encontro. Ele facilita, né, essa comunicação. Não é MSN, seria bom frisar isso, que não é um lugar para você ficar: oi, bom dia, fala oi para mim. Não é um lugar para isso. É um lugar para você discutir ideias, e se tem ali alguma coisa que é interessante de você retweetar, para você mostrar um jeito de ser. Acho que é um lugar a mais para a gente mostrar o que a gente pensa, o que a gente acredita. Eu gosto do Twitter pela rapidez dele,
E sobretudo por ter só 140 caracteres, que aí você não fala tanto. Quase poesia, né? É igual uma poesia. Eu preciso ser sucinto para dizer. E você acredita? Eu não sei se eu tenho 2, 3 anos de Twitter, eu tenho me exercitado muito para ser mais sucinto. Aliás, se eu pudesse conviver com pessoas que só falam com 140 caracteres, eu ficaria felicíssimo. Fala um pouquinho da música na sua vida, a composição e esse contato que você tem e que ilumina tanta gente por aí. Eu acho que quando o médico bateu na minha bunda para eu poder ter o choro inicial, eu ri, ao invés de chorar, eu cantei. A minha mãe fala que quando eu vim ao mundo, eu já tinha trilha sonora de Roberto Carlos. O médico estava fazendo o parto, cantando a música Jesus Cristo. E eu sempre fui fascinado pela música, fascinado pela palavra. O fascínio meu pela música vem pela palavra. Se a letra não é boa, eu não me seduz. Eu gosto de bons textos. E um texto musicado sem dúvida, é maravilhoso. Um bom texto musicado você tem... Eu, por exemplo, quando eu escuto Gilberto Gil, que para mim é um mestre nessa arte de descobrir a sonoridade da palavra, né? Porque a música é uma moldura. É fantástico. A Fazenda é uma obra-prima. Não. Obra-prima, chama Fazenda. Fazenda, Drão, cada coisa em seu lugar. Então são músicas de uma riqueza literária. E eu aprendi a gostar de música assim, prestando atenção na palavra. Mais uma vez a escola. Aquele sofrimento de ir para a escola, ali tomando banho já, entre lágrimas, que eu chorava toda vez que tinha que ir para a escola, e ouvindo a musiquinha no rádio. E graças a Deus, o bom gosto musical, eu tenho medo de falar isso, porque às vezes pode parecer preconceituoso, né? A minha mãe tem muito bom gosto musical. E aí ela me ensinou isso. Ela colocava a gente para ouvir essa música que valorizava a palavra, sempre. O meu pai era um violeiro que já gostava daquela a moda de viola, que eu gosto demais, que também contava histórias, né? A moda de viola é sempre uma história contada. E ela faz parte da minha vida assim, como um lugar onde eu também descobri a força da palavra. Você é embaraçoso de perguntar isso, mas eu vou perguntar. Não importa o gambá. Mandar o gambá lá para longe, né? Em algum momento da sua trajetória, por ser padre que escreve, padre que canta, isso tudo, você sentiu preconceito? Muito. Sobretudo literário. Disso. Pois é, desse mundo, por exemplo. Eu li os seus 2 livros. Eu tenho a dizer aqui, de público e para o Brasil inteiro, que você é um excelente escritor. E esse é um outro lugar. Não é? Pode ser o padre, pode ser outra pessoa. Eu estou dizendo que você é um excelente escritor. Nossa, que honra. Obrigado. Entende? Nossa, então, obrigado. É uma vida nova, é um mundo novo de ver. Isto aqui tem vida. Pode vender 100 mil exemplares ou pode vender 10 mil exemplares, não importa. É um livro. Já cansado de ver livros com estratégias de marketing sensacionais que não venderam nada. É importante que eu diga que eu torço para que sua carreira literária continue. Obrigado. Você sabe que o maior preconceito que eu tive foi até conseguir alguém que quisesse publicar os meus livros. Eu ainda não tinha essa projeção nacional, eu era apenas um padre que tinha um trabalho dentro do contexto católico, cristão. Tinha um programa na Canção Nova, eu já tinha publicado Quem Me Roubou de Mim, que era um livro, que foi um livro que eu publiquei na Canção Nova, e eu sabia que eu produzia uma literatura que não deveria ficar só dentro da Canção Nova. Eu acho que eu tinha que buscar alguma editora que quisesse publicar o meu livro. Mas eu confesso que todas as que eu bati na porta me trataram com preconceito. Ah, é padre, não quer... Eu tenho certeza que nem leram. O Mulheres Cheias de Graça eu mandei para muitas editoras, todas me disseram não, sem nunca me responder. Porque se nunca respondeu é porque não tinha interesse, né? E até que a editora, a gente aceitou fazer o primeiro livro. E eu me lembro que eu fui quebrando esse preconceito à medida em que eu tinha a oportunidade de estar com pessoas que até então não acreditavam na possibilidade de haver literatura saindo de mim, né? Por ser muito popular, por ter... Sobretudo por causa dos números. Quando eles ficaram sabendo que o livro Quem Me Roubou de Mim vendeu 1 milhão de cópias, eles pensaram, não é um bom escritor. É o que o Paulo Coelho sofre, né? Eu acho que esse preconceito, porque você é um autor que vende muito, para muitas editoras isso é um fator que... Não, acho que não é bem isso que nós queremos aqui.
Claro, tem um nome a zelar, mas eu fico muito feliz de você me dizer isso e você ter tido a oportunidade de ler o livro, porque às vezes eles não leem também. Tem um parecer pautado a partir de um preconceito, né? E isso é muito ruim, porque quando a gente escreve literatura, você quer ser considerado a partir da literatura que você escreveu, né? Igual a revista que nos classifica tudo, qualquer coisa que eu escrevi na vida vai ser autoajuda. E não é autoajuda isso daqui, né? Para que serve esse livro, Padre Fábio? Alguém pode me perguntar. Não serve para nada. A literatura não serve para nada. E o dia que servir para alguma coisa, ela deixou de ser literatura. A literatura é o supérfluo. Depois que nasceram, você já supriu todas as suas necessidades, aí vem a arte. Como um complemento para que você possa dar significado a tudo que você alcançou na vida. Por isso, faço questão de dizer, este é mais um livro inútil que eu tenho o prazer de lançar. Obrigado, gente. 10 anos já se passaram e nunca mais pude ver a silhueta de seu corpo rompendo a solidão da estrada. Eu ainda estou aqui, nesta casa que me seca aos poucos. O tempo devagar se vai, divaga sobre os que deixam por ela amedrontar, e deles faz ruínas. Comigo não foi diferente. Eu sou ruína do tempo. Desde a sua última partida, fiz remendo na porta trincada. O remendo causou estranheza nas mulheres de tetas murchas. Eu nada disse para explicar. Gritei por dentro. Tranquei a alma na medida exata da fresta na madeira. A trinca que existia fora, agora existe, é por dentro. É através dela que, vez em quando, eu ponho a atenção no movimento da estrada, na ânsia de nela reconhecer a chegada de um homem coberto de poeira a gritar meu nome. É desse homem que eu sou o desdobramento, o homem que o vento leva com facilidade. A poeira devolve com demora e a alma pede sempre por necessidade.